Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu estou abrindo esse canal aqui no YouTube para poder compartilhar toda a minha experiência. Meu nome é Estela Borges, eu sou de Porto Alegre e atualmente eu estou morando aqui na região dos Lagos, em Cabo Frio. Bom, durante 20 anos eu lecionei na universidade, nas mais diferentes cursos. Então eu lecionei na administração, no direito, no curso de artes visuais, no curso de história, no curso de pedagogia. E em todos esses cursos tinha uma coisa em comum, era a utilização de um método que eu criei, um método de ensino, que é a metodologia, utilizando os jogos teatrais para que a gente pudesse chegar a algum resultado. Em todas as disciplinas que eu podia aplicar essa metodologia, eu apliquei. Portanto, é um trabalho muito completo, porque não era só parte teórica de conteúdo, mas também a parte prática. Então, como nós obtivemos muito sucesso com essa metodologia e muitos alunos gostaram muito da ideia, nós acabamos abrindo um grupo chamado Pano de Fundo. O Pano de Fundo, então, encenou diversas vezes a peça Alto da Barca, do Gil Vicente, e nós encenamos também praticamente toda a trilogia do Gil Vicente. Eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência na faculdade com a questão do teatro, né? Com as oficinas que a Estela promovia durante a nossa graduação, né? E dizer que, para mim, foi assim, meio que um divisor de águas, né? Porque, explico por quê, assim, a gente tem, assim, um pouco essa ideia de que tu vai entrar na faculdade, vai aprender as coisas, né, referentes à tua profissão e beleza, vai sair, vai atuar, né? Mas eu já suspeitava assim que a faculdade para mim ia fazer mais do que isso, ia abrir mais janelas aí, mais portas, mais conexões do que só me ensinar o meu ofício, né? E de fato abriu, e uma delas foi a que foi muito marcante, foi esse desafio de mexer com o meu corpo, de me entender através dessa linguagem corporal que o teatro propõe, né? E aí conectar isso com o conteúdo, então, bom, aí é um up total, né? Assim, tu conseguir linkar aquilo que tu está aprendendo né, com esse novo desafio, com esse novo recurso, que é mexer com o corpo e se apresentar, e desenvolver oratória e tal. Então, eu me lembro que a gente fez muitas coisas, mas a que ficou marcado na minha memória foi isso, assim, o alto da Barca do Inferno, né, que a gente ficou conversando sobre, estudando e tal, e que foi muito legal, do Gil Vicente. Então foi uma experiência interessante, onde nós percebemos muitas transformações nos alunos, porque os alunos eles não tinham ideia de querer se transformar num ator e tinham muitas barreiras. Então, eu tive alunas nas oficinas que chegaram com síndrome do pânico, alunas que não conseguiam fazer alguns jogos que a gente propunha porque tinha que fechar os olhos, então a pessoa tinha medo. E estas pessoas, ao final das oficinas, ao final dessa experiência toda, elas conseguiram inclusive se apresentar para o público. Então, essa experiência a gente está trazendo agora para o ambiente virtual e por isso eu abri esse canal. Bem, mas o que motivou abrir nesse momento o canal? A pandemia. Muitos colegas, professores, eles estavam me buscando e dizendo: pô, Estela, ajuda a gente, porque a gente agora tem que gravar e a gente não tem muita intimidade com a câmera, a gente está com muitas dificuldades.
Então eu estou bolando, estou já praticamente com o projeto todo pronto de trazer para o universo online aquelas experiências aonde nós tivemos muitas superações. E eu sei, gente, que a maior parte das vezes nós gravamos e não ficamos satisfeitos com a gravação, porque a gente está muito ligado à nossa imagem e a gente não tem uma aceitação muito boa da nossa imagem, da nossa voz. Então esse canal eu vou estar disponibilizando muitas dicas para você que precisa gravar um vídeo ou participar de uma live com tranquilidade, porque a gente não precisa ficar tão ansioso assim. É claro que a gente sempre fica, mas a gente tem que controlar um pouco essas emoções para que isso não prejudique o nosso trabalho. Tem uma colega em especial, a Mari, que ela disse: Estela, eu estou preocupada porque eu posso perder o emprego. Ela é professora, pedagoga, e ela foi obrigada, como muitos de nós, em função da pandemia, a transformar as aulas que eram no presencial para o digital. E ela então foi uma das grandes motivadoras para que eu estivesse aqui agora querendo compartilhar com todos vocês. Gente, o trabalho corporal ele é fundamental para que a gente possa melhor se relacionar. Vou contar para vocês a minha história no teatro, como que eu comecei, como que eu ingressei no teatro. Eu era professora de história, minha formação é história, e comecei a lecionar no ensino médio, que foi a minha primeira experiência e excelente experiência no ensino médio lá em Porto Alegre. E os meus alunos disseram: professora, você faz teatro? E eu disse: não, nunca fiz. Mas você deveria fazer, porque você é extremamente cênica em sala de aula. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu pensei assim: vou fazer um curso então de teatro que eu nunca havia feito. Aí eu fiz algumas oficinas com diretores lá de Porto Alegre e sempre fui muito habilidosa, digamos, cenicamente. Isso era um relato dos diretores desses cursos que eu fiz. E foi justamente em função de querer melhorar a minha profissão que eu fui para o teatro. Qual não foi minha surpresa? Em uma dessas oficinas eu fui convidada para estrear como protagonista de uma peça, de uma adaptação feita de um texto alemão. Então nessa peça eu acabei sendo a protagonista junto com os meus filhos e a gente teve um ano em cartaz e foi uma experiência assim fantástica, que foi o resultado das oficinas. Então, essas oficinas eu busquei para melhor me comunicar com os meus alunos. Eu não busquei ir para o palco, assim como muitos dos meus alunos ou muitos dos empreendedores que me buscam. Eles querem o quê? Ter uma linguagem que comunica mais, que adere mais e que o público venha gostar. Essa experiência toda, então, lá no presencial é que eu quero trazer e estou trazendo aqui neste canal. Então foi um ano de estreia, não, de temporada, um ano com essa peça. E eu super recomendo, porque você pode descobrir dentro desse processo de oficina o ator ou a atriz que está escondido dentro de você.
Ah, sempre me considerei uma pessoa muito tímida, com vergonha de falar, de dizer o que eu penso. E, e as oficinas, elas me provocavam a ter que lapidar esse traço da minha personalidade, né? Tipo, E tu e conseguiu? desenvolver melhor essa habilidade. Sim, consegui sim. Consegui sim. Show. Show. Hoje eu consigo pegar um microfone e dar um discurso de uns 2 minutos na praça em evento público. Eu vi essa semana tu lá, no início, na rua. Eu vi. Sou testemunha. Então não tem muito. Sim. Mas Então, isso, antes ia ser um desafio muito maior. então tu acha que as oficinas ajudaram tu a ultrapassar alguns limites, algumas crenças limitantes, tipo. Com certeza. Com Uhum. certeza. Com Show. certeza. Qual a sua maior transformação ou insight a partir da experiência que você obteve nas oficinas? Maior insight? É a transformação ou insight, tipo assim, eu era assim e depois fiquei assim, ou a grande sacação com a oficina foi? A grande sacação da oficina foi uma frase, veio a partir de uma frase tua, de que a palavra pode ter vários sentidos, desde que tu dê a ela uma conotação, né? Show. E aí eu lembro do que tu falava, nuvens? 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 Nunca esqueci. Show. Então, a grande sacada e que eu trago até hoje, né, é o que tem atrás da palavra. A palavra, por si só, é palavra, mas ela carrega algo que está além do dito, né, além do escrito. Né? Ela é símbolo, mas tem algo por trás daquilo ali. Ela é significada e significante, né? Ela Tem depende de quem significado e fala. significado. Exatamente. Né? Muito E show. às vezes isso é algo que não está claro, né? E que demanda da gente um pouco mais de investigação. Show de bola! Pô, essa foi nuvens! 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 Nuvem. Muito show, né? Nunca esqueci. Nuvem. Tu vê uma nuvem, a Estela. Que legal. E me diz uma coisa, o que mudou? Você se transformou em uma pessoa, tu meio que já falou, mas agora é um pouco mais dirigido, né? O que mudou? Você se transformou em uma pessoa melhor em quais aspectos, assim, pontuando? Eu acho que ali começou uma coisa que eu comecei a praticar mais, que foi a questão de escutar. De entender que existe uma performance, uma estética no enunciado, né? Ou seja, a expressão corporal, tem algo ali. Eu acho que eu aprendi a escutar. E junto com comecei a entender que eu precisava escutar isso. E junto disso, essa parte de desinibição, que é o que eu tinha falado antes, né? E me ajudou bastante, e me ajuda ainda bastante. Olá, sou Laurence, professor de História. Fui aluno da professora Estela Borges na UBRA, Universidade Luterana do Brasil. E nós fizemos um grupo de teatro. Ela fez com nós uma oficina de teatro, um curso de metodologia, técnicas de teatro para metodologia de ensino de história, que foi muito legal, aprendi muito nesse curso. E desde então usei essas técnicas não só na área da educação, mas também em outras funções artísticas que a gente fez pela vida aí. Já durante a graduação, né, o curso de História, depois do curso de extensão contigo, eu já me transformei muito, eu consegui usar o meu corpo e a minha voz e
interpretar os papéis sociais que a gente interpreta na vida, né? Pessoal, emocional, profissional, acadêmica, política. Transitar, né, por todos eles de boa, né? Tá com mais pé no chão, com mais confiança em si mesmo, né? E criando roteiro para atingir teus objetivos, né? Sim. O teatro dá isso para a gente. Eu tenho que ir lá e tem que dar a palavra, dar aquele texto, né? Tu palavra muito assim para a gente. Tem que dar o texto, tem que ir lá e dar o texto, né? E a gente se preparar para isso e não fazer de forma envergonhada, como a maioria das pessoas naturalmente por, né, não ter feito teatro acabam fazendo, né, fazendo isso. Então, isso me ajudou já durante a graduação e depois dando aula de história na rede pública, né? Na sala de aula, então, a gente é um ator, né? O professor é um ator. Total. Então, faz muito tempo que a gente fez as oficinas. Meu nome é Juliana. Hoje eu tenho 39 anos, na época eu tinha 19 para 20. E eu era muito retraída, eu não falava em público, eu tinha problema para me expressar, eu não conseguia, né? E as oficinas, elas transformaram minha vida. Eu sempre digo isso, que eu tenho uma vida antes e uma vida depois da Estela. Eu não conseguia me expressar, assim, eu não tinha a confiança para falar com as pessoas, né? Eu não sabia se eu ia conseguir me comunicar de forma clara com elas, então eu me atrapalhava bastante para falar, às vezes falava muito rápido, ainda falo bem rápido, mas a gente fazia exercícios muito bons para a boca mesmo, né, para que eu conseguisse emitir o som, para que ficasse claro. Então, esse tipo de coisa, de exercício, me ajudou bastante também, não só para o teatro, mas para minha vida atual. Ali que a gente conheceu estava sempre mobilizado, articulado para participar, e eu acho que no semestre que eu entrei vocês estavam lançando a peça, né? Aquela peça que vocês apresentaram lá. E aí foi onde eu comecei a participar das oficinas, e depois que fui na primeira eu não faltei mais, né? Nunca mais, né? Bom, primeiro, assim, até por ter citado antes, acho que tem duas coisas da minha experiência na universidade que hoje em dia eu fico abismado em ver que principalmente nas licenciaturas, as pessoas não conseguem fazer uma licenciatura tendo só aula EAD. Eu tive duas experiências que foram o teatro contigo e do movimento estudantil, que elas estão extramuro, né? Elas não estão só dentro da universidade, elas te preparam literalmente para a vida, né? Não só para a vida acadêmica, para a vida pós, né? Para fora da sala de aula. Porque lá no teatro contigo, acho que a coisa mais importante, vinha pensando, né, desde o dia que tu me convidaste para participar da entrevista, o que mais me agregou, e eu tenho uma certeza, né, eu não seria um cara preparado para logo em seguida ter ido para a sala de aula sem ter participado das tuas aulas, principalmente pelo fato de eu me compreender enquanto alguém que vai ter que falar em público. Eu tinha no início, sim, uma dificuldade, tanto que eu jamais lá no ensino médio imaginei que eu pudesse ser professor, de falar em público e tal. E quando eu comecei a participar das tuas aulas, a parceria com os outros colegas, muitos também se descobrindo, assim como eu, nessa questão de falar em público, de falar para outras pessoas, né? Porque a gente chega muitas vezes na universidade e faz uma ou outra cadeira que um professor diz assim, mas lembre, né? O corpo também fala, né? Principalmente o professor de educação física, às vezes no colégio, fala, lembrem que o corpo fala. Tá, mas fala o quê? Como? Né? Então, na universidade, qual é a a gente prepara em termos de como, exatamente qual a linguagem. Então, para mim, como foi algo paralelo ao oficial, como foi um projeto, para mim foi muito mais educacional do que muitas outras coisas que eu passei na minha vida. Os projetos em si, teve 3 projetos que mudaram a minha vida como pessoa na questão de educação, que foi o projeto de capoeira do professor Ratinho, o projeto de basquete do professor Mário e o projeto de teatro teu. Digamos assim, me abrir para o mundo, assim, da leitura, da literatura, a capacidade de decorar um texto, de estar com um grupo ali interagindo, trabalhando técnicas didáticas. Isso aí que foi importante para mim. Bom, e eu tenho que ressaltar para vocês também que trabalhamos com o grupo de administração,
na faculdade, e dali nós tivemos algumas experiências dentro do chamado teatro organizacional corporativo. Eu tive especialmente uma experiência que me parece a mais interessante, que foi com a Dell Computadores. Eles foram meus clientes por 2 vezes e nós finalmente encenamos, e eu coloquei todo o primeiro e segundo escalão da Dell no Brasil no palco. E isso era um trabalho interno e que eu fui contratada para colaborar com o que eles tinham que atender com a equipe deles, tá bem? Então é legal a gente expor isso tudo para que vocês tenham a dimensão exata do quanto se pode modificar através dos jogos teatrais. Porque quando a gente supera barreiras como medo, como ansiedade, nós não estamos apenas solucionando uma questão pessoal, como também coletiva, porque quando a gente atende as pessoas e ao atender as pessoas, a gente não tem ansiedade, a gente domina o conteúdo, a gente consegue ter um público atento. Então, vale muito a pena você me seguir, seja se você é professor ou se você é um empresário ou um empreendedor que precisa agora estar se colocando junto dos meios online e das mídias para poder vender o seu produto ou para vender a sua ideia. Vem comigo, me segue, que você vai poder colher bastante dicas e poder participar, inclusive, eventualmente, de um curso online que eu vou estar divulgando. Eu quero contar outra coisa para vocês. Além de historiadora, professora, palestrante, comunicadora, consultora para empresas, eu também trabalho ao longo de toda a minha profissão com o ser humano, percebe? Professor trabalha com o ser humano direto e com todas os problemas que o ser humano tem. Então, você vai perceber que associar os aspectos emocionais com os aspectos do conhecimento, eles são fundamentais para que a gente tenha um excelente resultado. E eu trabalho, entre outras coisas, com algumas técnicas também que lidam exclusivamente com o lado emocional. Então, nas oficinas, você vai ser incitado a apresentar alguns trabalhos, alguns exercícios que você vai pensar, mas o que isso tem a ver exatamente com me apresentar num vídeo ou produzir uma boa live? Tem a ver com criatividade. E a criatividade, ela está diretamente relacionado com a superação do medo. Porque muitas vezes nós não nos permitimos ser criativos. Por quê? Porque o adulto não pode ser criativo. O adulto não pode pintar-se todo de rosa e sair pela rua fazendo uma brincadeira. Não, as brincadeiras só são permitidas com as crianças. E nas nossas oficinas nós trabalhamos essa dimensão, que é a dimensão, digamos, mais humana, e que nós, ao longo da história, em função profissional ou por educação, nós acabamos não nos apresentando integralmente como a gente é. Então, a proposta aqui é você saber que você pode ser exatamente você, em todas as suas dimensões, humanas, profissionais, enfim, e ter resultado. Então, muitas vezes, nos revelarmos tal qual nós somos é melhor do que nós montarmos um cenário ou vestirmos uma roupa que não diz respeito com a nossa identidade. Então, nas oficinas, o que a gente trabalha é aumento da autoestima, onde você pode se reconhecer como uma pessoa de valor, seja do jeito que for. Mesmo que você não tenha aquela imagem enquadrada que todo mundo julga que é o perfeito. Não, o perfeito aqui nas minhas oficinas é ser você. Então venha ser você comigo. Eu sou Estela Borges, professora, historiadora, facilitadora, palestrante, consultora para empresas e estou aqui disponível para você.
Então, assim, eu vou deixar aqui embaixo no canal todas as referências que vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, e vocês podem me acompanhar, porque logo, logo eu vou estar disponibilizando para todos essa experiência de muito resultado. Tá bom, gente? Então, valeu, e aí espero vocês e venham sempre. Se curtiu, dá um likezinho aqui, se inscreva no canal e convide seus amigos que talvez também necessitem, né, dessa experiência de transformação. Ok? Valeu, muito obrigado!